Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos esperar que hoje a gente vai ter uma aula sobre combate ao fogo. E espero que o Christian consiga entrar. Ah, entrou. Maravilha. Boa tarde a todos, a gente começa aqui mais um episódio do É Fogo e hoje a gente vai ter uma pessoa bem especial, uma pessoa que sabe tudo de fogo, o Christian. Vamos ver aqui, a gente está aguardando Christian Berlink. Ele é especialista em fogo. Christian, você tem que só virar a sua... Eu estou vendo sua perna. Não era para ser tão censurante, mas... Pronto, me perdi aqui. Tecnologia É só para nova. dar mais, né? Tecnologia Na nova. vida. Christian, que bom ter você aqui com a gente, né? O Christian, como eu estava falando, ele trabalha no ICMBio, é um super especialista em fogo, em combate a incêndios, né? Tem uma experiência muito grande. E hoje eu estou dizendo que hoje vai ser, eu estou super ansiosa, porque para mim vai ser uma aula de combate ao fogo, enfim, né? De todas as histórias interessantes que você tem para contar para a gente e explicar um pouco também mais sobre manejo de fogo. Então, queria agradecer novamente a tua presença e a conversa, disponibilidade aqui com a gente. E eu sempre começo assim perguntando para a pessoa como é que ela parou aonde ela está. Tipo, como é que você chegou aonde você está e trabalhando com fogo? O que foi que te levou a seguir esse caminho? Foi um caminho que não foi planejado. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante, né? Eu sou biólogo, né, formado pela Federal de Santa Catarina. Inclusive, a ideia de ter ido fazer biologia lá era trabalhar com biologia marinha. Né? Tanto que a minha relação com o IBAMA e com o ICMBio começou em 93 como estagiário, né, do Tamar, depois como voluntário do Tamar em alguns momentos. E eu queria muito era trabalhar com biologia marinha. Mas aí não fluiu, o caminho não... Tava mais difícil de fazer ele andar do que mudar o rumo, né? Isso é um bom indicador, né, para a gente buscar os nossos caminhos. Acabei indo para Brasília fazer mestrado e doutorado em ecologia e comecei a trabalhar como consultor do IBAMA, na época no Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA. Depois passei no concurso. E aí, quando eu passei no concurso, fiquei um pouco em Brasília na fiscalização e depois assumi a chefia do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Foi aí que a coisa se transformou, né? Fui para uma das unidades que mais pega fogo no Brasil e incêndios extremamente complexos, né? De prevenir e depois de combater, de controlar, por conta do relevo, do clima, a própria vegetação. E aí peguei um fogo de 1 hora, um fogo de 5 horas, o fogo de uma noite. Comecei a ir para campo com a brigada, com as equipes, para aprender, entender o que era aquilo, para eu ver como que eu poderia estar ajudando da melhor forma possível, né? Como chefe da unidade. E depois de uns 3, não, um pouco mais, acho que 6 meses ou 5 meses de chefia, estourou aquele fogo da Chapada Diamantina de 2008, né? Queimando 75 mil hectares, quase 45 dias de combate. E aí eu fui contaminado por toda essa forma de se pensar fogo, porque o fogo é como se você estivesse olhando para um tabuleiro de xadrez, né? Você tem as peças e você tem um enfrentamento, né,
com alguém que está incomodando, ou com uma estrutura que está incomodando, que seria o fogo. Então, como que seria a melhor forma de eu trabalhar esse jogo, as peças, as ações, os manejos necessários para eu diminuir o impacto desse problema que era o fogo? Então, o gerente da época, né, gerente do fogo do Parque Nacional, me apresentou o livro do Myers, Convivendo com Fogo. Quem não conhece, sugiro que dê uma busca no Oráculo, né, no Google, é disponível, é um livro de 2006, uma leitura super agradável, e ele faz uma interpretação diferente do fogo e de como se pensar o fogo, tanto em áreas protegidas quanto fora dela, né? Isso intrigou bastante a mim e a equipe que estava na época, e a gente começou a pensar outras formas de trabalhar o fogo que não fosse aquela de correr atrás do rabo, de esperar que o incêndio acontecesse e começasse a entrar em combate loucamente para controlá-lo. Então começamos a pensar o fogo na sua perspectiva ecológica, na sua perspectiva socioeconômica e na perspectiva de conservação, né? E depois disso, eu fui chamado para assumir a Coordenação Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios do ICMBio em Brasília, em 2010. No começo ela chamava Coordenação de Emergências Ambientais, porque o fogo ainda era pensado como uma emergência. E com a implementação dessa nova visão, né, com muito apoio internacional, com todos os servidores do ICMBio, do IBAMA, diversos órgãos e organizações não governamentais pensando junto no sistema, né, foi uma sinergia muito bacana para que essa mudança do fogo acontecesse, né. Eu acho que era já uma ansiedade de todos, né, todos pensavam em como alterar essa forma. A gente conseguiu mudar de emergências ambientais para prevenção e combate a incêndio. Era uma nova perspectiva de se enxergar o processo do fogo relacionado à conservação e à sustentabilidade das comunidades rurais, em especial, né? Então, eu fui contaminado pela fumaça lá em 2008, ela mexeu muito comigo e nunca mais larguei. E aí, fiquei como coordenador até janeiro desse ano, quando eu pedi para mudar, né, me transferir para Atibaia, aqui em São Paulo, onde eu estou agora, trabalhando no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Terrestres, o antigo de Grandes Predadores Terrestres, né, o SENAP, e estou começando a trabalhar numa linha de pesquisa que é a Ecologia do Fogo e Conservação de Fauna, né? Que é onde agora eu estou mergulhando nela com mais profundidade para entender não só o impacto dos incêndios, quanto do manejo, né, do uso do solo, da destinação dentro de um mosaico de usos desse solo, e numa linha que pouca gente pensa. Todo mundo pensa muito em vegetação, né, e a fauna é pesquisada muito de forma pontual. Assim, aconteceu um incêndio, vamos lá olhar como é que está, né? Então, assim, uma história de médio e longo prazo, que inclusive paute tomada de decisão, a gente tem muito pouco. É isso. Não, bem legal essa história, né? Inclusive, eu ia te falar que semana passada a gente fez uma live com o Lucas Paulucci, e trabalha um pouco nessa linha também, né? Com fauna. De verdade, trabalha mais com invertebrados. Mas eu assisti, achei bem bacana essas falas dele. Tive algumas ideias, inclusive, para trocar com ele depois. Ah, maravilha. Foi super, eu também aprendi bastante. Então, eu acho que uma coisa interessante que você falou, né, dessa tua trajetória, é que eu acho que o que pega para todo mundo que trabalha com fogo e que, né, vivencia o fogo, é que o fogo ele foi muito demonizado, né? Ele ainda é. E o que virou a tua chavinha, pelo que eu entendi, né, foi quando você leu esse livro Convivendo com Fogo, é que a gente tem que meio que dominar ele para que ele não domine a gente, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades de ultrapassar essa barreira vamos dizer assim, do não fogo para um fogo que poderia ser um fogo do bem, né? Não sei se dá para a gente chamar assim, né? E como que você viu a evolução, porque pela tua trajetória você viu a evolução do manejo integrado do fogo no Brasil, né? Como essa discussão cresceu e ganhou corpo. Tem uma frase famosa no mundo, né? O fogo é um ótimo servo, mas um péssimo patrão.
Então isso já reflete um pouco do que você está falando, né? Então existe o fogo bom que a gente fala, que é o adequado, que é o manejado, que é aquele que tem objetivos claros, né? E tem o fogo ruim, que é aquele que está descontrolado, que é o incêndio, né? E a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? Então, o que é o fogo bom, né? Ou só existe fogo ruim? Não, a palavra é depende. Depende do objetivo, depende de onde ele acontece, da época que ele acontece, né? E aí ele pode ter impactos positivos e pode ter impactos negativos. Né? Só um pouquinho. Você consegue tirar os comentários da live, Anne, que ele tá... Então, eu não sei tirar os Você comentários não da sabe? Não, beleza, então seguimos aí, gente, tá tranquilo. É que ele tá bem Mas aí, no às meu vezes, olho. as pessoas fazem umas perguntas, às vezes elas, Tá enfim, bom, não, né? bacana. É que ela tava na frente do meu olho, aí eu tava meio assim, eu vou abaixar um pouquinho aqui que eu pego o olho e fica para cima, na minha Tá visão. bom. Bom, então a chavinha, ela começou a ser virada lendo esse livro, tá? Mas ela foi virada com força num projeto internacional que a gente teve junto com a Alemanha, né? Em que a gente fez a primeira viagem internacional pelo ICMBio para discutir essa questão da gestão do fogo, né? O IBAMA já vinha, a gente enquanto IBAMA já vinha numa discussão, né, de queimas prescritas, do manejo integrado, não com essa palavra, mas já vinha nessa questão de gestão de combustível e tal. E já tinham algumas viagens internacionais, mas ela era muito voltada para as ações de combate, né? Foi para a Espanha, foi para os Estados Unidos, vários dos nossos professores e mentores, né, da época do Preve Fogo, alguns ainda estão no ICMBio, vêm dessa linha de pensamento e de trabalho, né? Que nos auxiliou a dar esse passo para frente, né? E foi muito bacana essa mudança, porque eles também viram essa necessidade e caminharam com muita força para a gente, foi muito legal. A gente foi para a Austrália, e aí... Essa história, para mim, é bacana, eu lembro disso dando risada. Nós estávamos acampados dentro de um território aborígene, né, discutindo com eles o planejamento e executando algumas queimas com eles. Né? E o fogo é muito parte da vida do aborígene, assim como é muito parte da vida dos nossos indígenas aqui no Brasil. Então era muito legal que a gente conseguia fazer essa ponte, essa transição. E aí, no final de tarde, a gente estava na beira de uma estrada e eles estavam mostrando um pouco do pinga-fogo australiano, que é diferente do brasileiro, né? Do que era produzido, que é produzido no Brasil. E a gente estava discutindo um pouco o formato, os queimadores dele, como é que ele funcionava. E aí tem aqueles trilheiros de estrada de chão que no meio tem grama, né? E ela estava seca. E eu peguei o pinga-fogo e comecei a queimar ali no meio daquele pedaço de grama. E o fogo ia se apagando. Aí depois que eu entendi como é que ele funcionava e tal, eu passei pro meu camarada de trabalho, o Paulo Adriano, que era da Chapada das Mesas, do Parque Nacional, no Maranhão. E ele espontaneamente pegou aquele pinga-fogo e entrou numa área, né, que a gente não tinha inicialmente pensado em planejar, e começou a abrir fogo, né, passar o pinga-fogo. E eu me dei uma assustada naquilo e pulei para cima e comecei a bater com o pé para ir apagando o fogo, porque não era o planejado, eu não conseguia imaginar aquilo como uma coisa que pudesse fazer parte. E os aborígenes e os australianos ficaram me olhando com uma cara de ponto de interrogação, alguns deles rindo, por essa minha atitude, que para eles aquilo era uma coisa muito normal deixar queimar. Não estava planejado naquele ano, mas no ano seguinte, no outro tinha o planejamento, podia ser queimado. E aquele momento foi um momento que eu realmente virei a chave. Né? Eu fiquei parado olhando para eles assim, meio que assustado, falei, puta, olha só, né? Eu vim aqui discutir uma outra perspectiva e estou carregando isso, né, ainda dentro de mim. Né? Então a partir dali sim foi a mudança paradigmática desse processo. Isso foi em 2013 para 2014. 2014, na verdade. E aí, em 2013, a gente fez um seminário internacional na Academia, que era Manejo Integrado do Fogo em Áreas Protegidas Brasileiras. Veio gente do mundo inteiro e muitos brasileiros das esferas civis e do governo, né, das 3 instâncias de governo. Discutimos bastante. E em 2014 a gente começou a implementar esse sistema. Né? Então... começamos na Serra Geral do Tocantins, na Estação Ecológica no Jalapão, e no Parque Nacional da Chapada das Mesas no Maranhão.
E depois disso ele começou a crescer e começou a ser implementado em outras unidades. No começo todas de cerrado, porque já existia um consenso de que o cerrado tem uma evolução próxima ao fogo, né? É importante trazer para essa discussão que em 2012 saiu a última versão do Código Florestal, ou né, o novo Código Florestal, e ele tem o seu capítulo lá sobre fogo, que ele prevê a utilização do fogo com fins ecológicos, né? Em áreas protegidas onde você tem vegetação associada à presença de fogo. Né? Não era uma novidade para a gente, porque o regulamento de parques nacionais, que é de 79, já previa essas ações. Depois tem o decreto 2661, que também previa essas ações. E também tinha a resolução CONAMA, se não me engano, a 11 de 89, que também já previa isso. Só que agora a gente tem uma força de lei, tem uma legislação, uma lei mesmo, e nós, do executivo, então ficamos mais respaldados para tomar essa decisão. E aí, com essa troca de experiência internacional, né, Austrália, Estados Unidos, Portugal, África do Sul, depois Coreia do Sul, Colômbia, nós começamos a nos sentir mais seguros e confortáveis em usar o fogo. Porque uma coisa é você trabalhar com um impacto que alguém causou. A outra coisa é você causar um impacto. Isso não só legalmente é complexo, mas isso também psicologicamente é complexo de ser trabalhado. Então nós entramos numa fase de fazer diversos treinamentos no Brasil, tanto trazendo gente de fora para cá, como só nós, ou mandando gente nossa para fora, para que as pessoas ficassem mais confortáveis em utilizar o fogo. Isso levou bastante tempo. Não foi aos poucos. Então, foram diversos encontros dentro das unidades de conservação, discutindo planejamento, né? Indo conversar com representantes quilombolas, representantes indígenas, representantes de comunidades que já utilizavam o fogo há muito tempo naquela área, para saber como que eles utilizavam o fogo, para que eles utilizavam o fogo e como. Nós invertemos, inclusive, a postura. Nós fomos aprender com eles, para depois repensar a nossa prática, e ver como que a gente integra essas duas coisas. Porque o que acontecia? Apesar de ser permitido o uso do fogo por essas comunidades, legalmente a gente sempre sufocava, porque precisava ir até a capital muitas vezes, precisava pagar uma taxa para ir fazer uma vistoria, apresentar documentos da terra, que é um escopo de coisas que é impossível, principalmente para o pequeno proprietário. E aí, quando ele usava o fogo, a gente multava ou embargava. O que ele começou a fazer? A colocar fogo em outras áreas para que queimasse a dele, a dos outros, e ninguém descobrisse de onde vinha. E aí vira um incêndio gigante. Então hoje, a gente prefere que ele queime organizadamente, sustentavelmente, 1 hectare, do que ele queime centenas ou milhares de hectares e isso se vire um incêndio gigante numa unidade de conservação. Né? Isso, enquanto ele reside dentro da unidade de conservação, né, existe a possibilidade de se ter termos de compromisso, outros acordos de gestão que permitem uma autorização direta para o uso dentro das unidades federais, né? Via SNUC, inclusive, essa previsão. Então, nós começamos a discutir com esses comunitários, tanto em aprender quanto no processo de autorização. E aí nós começamos a perceber que aqueles que estavam vindo com a gente num processo de discussão, inclusive discutindo realmente participativamente o plano de manejo do fogo da unidade, nós vamos queimar em tal época, de tal jeito, isso eles viam que existia um respeito nosso, eles começaram a nos respeitar e o fogo ficou sob controle e o incêndio disso parou de acontecer. Né? E ao mesmo tempo, a gente começou a estudar e entender melhor como que funcionava essa questão do acúmulo de combustível nessas áreas de campo, por exemplo, ou de savana, né, de cerrado, e como que a gente poderia trabalhar o fogo para fazer o manejo desse combustível para evitar com que ele tomasse grandes proporções num incêndio florestal na época seca, por exemplo. Então o primeiro ponto foi, ocorre fogo natural nessas áreas no Brasil? Sim, ocorre. A gente tem duas fontes de ignição básicas de fogo, o natural e o antrópico. O natural o que é? Raio e vulcanismo. O Brasil não tem vulcanismo. Mas em compensação é um dos países do mundo com maior quantidade de raios por quilômetro quadrado. E aí quando a gente começou a analisar e prestar atenção nisso, a gente percebia que tinha muito fogo de raio. E esse fogo de raio acontecia prioritariamente quando? Março, abril,
maio, que é a transição da chuvosa para a seca. E aí ele queimava pequenas áreas, a vegetação ainda estava verde, então não era um fogo muito intenso, muito severo também, né? Pensando em intensidade como temperatura e severidade como impacto, tá? E a vegetação estava numa fase em que ela estava guardando energia e não investindo energia em reprodução. Então ela tinha energia armazenada para rebrota, né, para floração posterior e para essas coisas. E a fauna também não está no seu processo de reprodução. Quando que isso acontece majoritariamente? Na primavera, que é lá em setembro. Então, quando esse fogo acontece agora, no cerrado, a fauna e a flora está mais adaptada à presença dele. E ele fica pequeno, então ele mosaica a área. Tem áreas que queimaram esse ano, a área queimou ano passado, a área queimou num fogo de raio em fevereiro, a área queimou em março. Nós começamos a estudar e querer entender isso. Outra coisa que a gente analisou muito era qual era a recorrência dos nossos incêndios. Né? Ela era todo ano, era ano sim, ano não, era a cada 3 anos voltava para aquela área. Quando o fogo chegava na área que queimou no ano anterior, como é que ele se comportava? E aí começamos a fazer algumas queimas experimentais, aprendendo com essas queimas, né? nos sentindo confortável com o fogo, até conseguir chegar no que a gente está hoje. Né? E ao mesmo tempo, tem um outro viés do manejo integrado do fogo, esse tripé, que é a parte de ecologia do fogo, que é onde eu estou me dedicando mais agora. Nessa parte de ecologia do fogo, a gente começou a discutir com pesquisadores linhas de pesquisa que poderiam estar sendo desenvolvidas ao mesmo tempo que a gente queimava ou combatia incêndio. Para entender melhor qual o impacto que nós estamos causando ou está sendo causado pelo fogo e como que a gente pode melhorar isso numa perspectiva do manejo adaptativo. Então os nossos planejamentos também são anuais, pautados por esse monitoramento. Então a gente analisa, deu certo, a gente continua. Tem algum erro? Opa, aonde foi que eu errei? Como que eu posso redirecionar essa ação? Óbvio que isso não foi de uma hora para outra, né? Nós estamos falando de 10 anos de história, né? E, Christian, isso que você está descrevendo, principalmente no Cerrado, ou teve outros biomas também começaram a ter essa experiência de MIP? Ele começou no Cerrado. O MIF é o manejo integrado do fogo, né? Então, o cerne dele é integrado, né? A palavra integrado. A gente já, em algum momento, vai bater um papo sobre isso. A gente começou no Cerrado, que era onde a gente tinha mais informação, né? O Projeto Fogo da UNB, com a professora Heloísa Miranda, né? Isabel Schmidt, mais um grupo, né? Todo que trabalhava lá, o Braulio, né? Tinham bastante informação e resultados que nos ajudaram a entender melhor a questão para o Cerrado. Mas aí depois nós fomos procurar outros grupos de pesquisa e outras publicações. Eu acredito que por ter vindo da academia, né, esse meu lado de pesquisador, o doutorado, me ajudou muito a interpretar e tornar essas informações inteligíveis, né? No começo, porque depois diversos servidores nossos começaram a fazer seus mestrados, seus doutorados, e isso agora já é uma rotina, né? A gente tem um mestrado profissionalizante junto com o Jardim Botânico, por exemplo, né? Institucional. A gente começou a ver que tinham grupos de pesquisa pensando fogo nos pampas e nos campos de cima da serra, lá na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? E que essa vegetação e a paisagem que a gente estava vendo lá tem uma relação histórica com a presença do fogo. Bom, isso é uma pulga atrás da orelha, precisamos pensar e ver como fazer. Começamos a trabalhar também em aparados da serra, né? Paradas da Serra está com um trabalho bem interessante nessa parte também. Né? Todos esses exemplos que eu estou trazendo tem pesquisadores avaliando e ele tem uma pré-avaliação legal do processo. Né? Plano de manejo, legislações estaduais, municipais e federais, tem toda uma construção de conhecimento para pautar a tomada de decisão. Ela não é, eu quero fazer assim. Né? Depois nós fomos analisar a Mata Atlântica. O que nós estamos percebendo com isso? Né? Que quando a gente olha para o bioma, não quer dizer que o bioma é adaptado ao fogo ou não. Né? O bioma é formado por várias fitofisionomias. Algumas delas têm relação positiva com o fogo, outras têm relação negativa. Vou voltar para o Cerrado. Se eu pensar
numa mata de galeria, numa mata ciliar, no cerradão, a tendência de que o fogo tenha mais efeitos negativos do que positivos é maior do que num campo. Quando eu penso na Mata Atlântica, por exemplo, eu também tenho, né, as áreas florestadas e as áreas de campos de altitude. E aí nós começamos a perceber registros históricos, paleopólen, né, carvão e outros estudos, que já existia fogo há 10, 12 mil anos, 5 mil anos nessas áreas. E esse fogo veio da onde? Natural. Ou pelas populações indígenas que já viviam naquela área e tinham algum tipo de uso ou de interesse que aquela área ficasse aberta. E quando a gente criou essas unidades de conservação nessas áreas, a gente também criou-as por conta das belezas cênicas. E a presença do fogo é um dos fatores responsáveis pela manutenção dessas belezas cênicas. Então ainda tem uma outra questão legal e filosófica por trás, que está nos decretos ou nas leis de criação das áreas protegidas. Ao mesmo tempo, a gente foi analisar a Amazônia, né? A Amazônia não é um ambiente, assim como a Mata Atlântica, no seu todo, no seu macro, que pega fogo, porque é mais úmida, né? Inclusive vocês tiveram uma live discutindo essa questão também, né? Ela é mais úmida, venta menos dentro dela, eu não tenho capim no solo, né? Abrindo um parênteses nesse ponto. O que pega fogo no Brasil? O que leva o incêndio para frente? São matéria orgânica com menos de 5, 6 milímetros de diâmetro. Então, para que o fogo vá para frente, eu tenho que ter capim. Então, em floresta, no subbosque, eu não tenho muito capim, não tenho continuidade de combustível, além de ser mais úmido, mais frio e não ventar. Então, normalmente, quando cai um raio, ele pode queimar ali um pedaço, né, meio hectare, 1 hectare, mas depois vem um processo sucessional e a floresta volta a fechar. Ele não vai para frente. Numa floresta não mexida, não brocada, uma floresta primária. Sem efeito de borda, né, um monte de detalhes importantes nesse trem. Mas aí a gente começou a olhar também que existiam campos de savana no meio da floresta, como no Parque Nacional do Mapinguari, campos amazônicos, né? O lavrado lá em Roraima, na região de Raposa Serra do Sol, tem lavrado também no Amapá, tem capinarana aberta, né? Com áreas alagadas no Parque Nacional do Viruá, em Roraima e tal. E aí nós iniciamos um trabalho também de entender essa questão do fogo nessas áreas e também de introduzir o fogo para proteger a floresta, porque o fogo estava vindo e entrando na floresta. Então eu precisava fazer um cinturão de trabalho nessas áreas, que eu criasse um mosaico vegetacional e não deixasse com que o fogo entrasse na floresta. E de 2 anos, 3 anos para cá, a gente começou a discutir isso em alagado. Quer seja ele para o Pantanal, quer seja ele para alagados na Amazônia, quer seja ele para a região do Taim, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Ou em Ilha Grande e outras áreas aqui da parte oeste de São Paulo e do Paraná, né? E discutimos bastante com a Everglades essa tomada de decisão. Então nós estamos num caminho para fazer essa gestão de combustível nessas áreas também. Legal. Mas tudo aos poucos, né? Olha, tem algumas perguntas aqui, mas antes, enquanto eu procuro as perguntas, eu vou te perguntar. Não sei se foi você que falou que no Amapá tem uma área de floresta de tufa? De tufa, não? Sim, eu já falei algumas vezes de turfa, de solo. Isso, tipo de Indonésia. É um pouco diferente da Indonésia. A Indonésia é um florestão mesmo, né? Essas áreas de turfa que pegam fogo no Amapá são áreas de um terreno mais recente, né, no litoral, que é a Reserva Biológica do Lago Piratuba. É um lugar lindo. Só que ela ainda não tem um sistema, não tem uma floresta sobre ela. Ela tem alguma vegetação de aninga, que é aquela que tem uma folha no formato de coração, que fica na borda dos cursos d'água, né, na região central do Brasil, só que lá essa aninga tem 8 metros de altura, né? E são enormes, enormes. É uma coisa bem diferente, bem bonita. E o solo tem muita matéria orgânica. São camadas de 1,50 m, 1,70 m de matéria orgânica até chegar no solo mineral. E o que aconteceu nessa região?
Essa região, ao sul da reserva biológica, tem o rio Araguari, que quem não conhece o rio Araguari é o famoso rio da... Como é que chama aquelas ondas de rio que Pororó? tinha? Da Pororoca. Pororó? Isso, que não existe mais. Não temos mais pororoca lá no rio. Né? Não tem mais isso. Isso já tem uns 5 anos. Tem a ver com fogo também, mas não diretamente. O fogo é uma consequência disso. O que aconteceu? Fizeram algumas barragens, diminuíram a calha do rio, né? Mas até aí de uma forma, acredito que com a possibilidade de ser sustentável. Mas também teve muita criação de búfalo, e os búfalos, assim como os bois, também andam um atrás do outro, só que eles são muito mais pesados, e num terreno de formação alagadiça, eles vão andando e isso vai formando rios. E aumentou a drenagem da calha do Araguari para o Amazonas. Hoje, por exemplo, a gente tem espécies que só eram encontradas no Araguari já sendo encontradas no Amazonas, espécies de peixes, né? E essa água está drenando para o outro lado, diminuiu a quantidade da água na boca do rio, o mar ajudou a tampar com a areia, e aquilo virou uma fazenda agora de criação de búfalos. Então o que aconteceu com isso? Você drena mais rápido o solo, e ao drenar o solo você expõe a turfa. E conflitos regionais, seja por conta dos búfalos, seja por conta de pescado, ou qualquer outro litígio com a unidade de conservação e tal, começam incêndios. E aí esse fogo rapidamente entra no solo. E o impacto é grande, né? Porque quando entra no solo, mata toda a biota do solo, queima os horizontes orgânicos, né? Mata todo o banco de semente, as raízes das plantas, então praticamente esteriliza o solo. E a recuperação dessas áreas é extremamente lenta. O impacto é altíssimo. Não, enfim, são coisas que eu nunca pensei que ia ver no Brasil. Eu me assustei quando eu vi as imagens. Existem 3 tipos de incêndio, né? É o de solo, que é esse de turfa ou de batume, ou, por exemplo, como também tem no Pantanal, né? Tem o fogo de superfície, que é o mais comum no país, e tem o fogo de copa, que é o que anda pelas copas, que foi o que aconteceu na Austrália, Portugal, muito comum nos Estados Unidos. Que no Brasil raramente tem. Nós temos alguns poucos registros em mata seca. O nosso fogo sobe para a copa e desce da copa. Sobe para a copa e desce. Ele não caminha nela. Muito legal. Aproveitando que a gente está falando de fogo em vegetações específicas, né? Queria falar um pouco sobre o Xingu. O Xingu é um lugar onde, assim, aos poucos o MIF também está sendo pensado, justamente na região alagada ali ao longo do rio Xingu, né, dentro do Parque Indígena do Xingu. Como tem sido, não sei se você tem participado, mas como tem sido essa interação com os indígenas nessa questão do manejo integrado? Você falou dos aborígenes na Austrália. Eu tenho pouca relação com... O ICMBio tem pouca relação com as comunidades indígenas, né? Ela normalmente está mais a cargo do IBAMA, né? O IBAMA que tem trabalhado muito. O nosso trabalho com os indígenas está em áreas de sobreposição, então tem um pouco no Araguaia, né, e um pouco no sul da Bahia, principalmente. Mas o que normalmente acontece é que se discute com as lideranças, né, o entendimento, as necessidades de uso. Eu lembro de algumas pessoas me falando de que o mato, né, para eles era o supermercado, então como potencializar, né, os produtos das estantes para que eles conseguissem coletar e tal. Então, se identifica quais são os principais produtos, né, e como o fogo está acontecendo, ou as principais espécies da biodiversidade que são interessantes, né, para a sociedade, seja cultural, seja economicamente. E se discute como é que o fogo era feito antes para esse tipo de caça ou de coleta, por exemplo, e como ele está acontecendo agora, né, e quais os impactos que isso está sendo feito. E a partir daí, junto com os indígenas, se faz um planejamento, uma discussão né, em conjunto com eles, e a própria implementação é feita com eles. Na maioria dos casos, inclusive, os brigadistas que fazem esse tipo de trabalho nas terras indígenas são os próprios indígenas das comunidades. Então, é uma relação de valorização cultural, né, com conservação de biodiversidade
e sustentabilidade econômica e alimentar desses grupos, né? Mas eu tenho pouca coisa para contribuir nesse ponto, porque eu me envolvi muito pouco com os indígenas, infelizmente. Não, eu acho, assim, eu estou trazendo um pouco essa questão, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, que o uso do fogo, como o uso do fogo na Amazônia, no Brasil, né, ele faz parte da cultura produtiva dos povos, né, dos Uhum. povos originários, das populações tradicionais, dos produtores rurais, enfim, Sim. né? Então não é uma coisa somente dos indígenas, mas que, diferente do que todo mundo pensa, para eles é muito grave quando o fogo ele sai do controle e entra na floresta ou queima onde não deve queimar. Então eles têm anos e anos e anos, né, centenas de anos, enfim, de manejo. Então eles sabem como manejar aquilo. Só que a gente está passando por um processo, né, de aquecimento global e que tem mudado várias coisas, né? Sim, Os sim, sim. indicadores que eles usavam, por Sim, exemplo, sim. para identificar quando queimar, né? Não são mais os mesmos, não estão funcionando, né? O relógio Não. biológico assim, de alguns bioindicadores que eles usam não estão mais funcionando. Não. Então é um processo adaptativo também, né? E aí, aproveitando essa minha fala para perguntar, teve uma pergunta aqui relacionada a isso, quando você falou que você, no Cerrado, aprendeu com as comunidades e tal, e que isso funcionava porque acabou engajando as comunidades, né, e assim eles começaram a queimar um pouco mais, de forma mais organizada também, mas e quando tem um ano muito seco? Assim, eles sabem também que não devem queimar naquele período porque está muito seco? Você acha que tem essa, essa percepção? Como é que Vamos. funciona isso? Aham, aham, aham. Eu acho que esse ponto que você colocou inicialmente, eu queria fazer um comentário bastante interessante sobre isso também. Nessa linha. É, muito incêndio que está acontecendo, ele está acontecendo por uma dificuldade de leitura dos indicadores que historicamente essas comunidades tradicionais utilizavam, né? Então, quando chegava a constelação XYZ, né, era o momento de eu fazer a queima, porque as chuvas vinham uma semana depois, ou logo no dia seguinte, vinha a chuva. Quando as borboletas estavam chegando, né, na beira do rio, era um momento em que as chuvas logo vinham, então eu poderia utilizar o fogo que ele não ia crescer, né? Ou as chuvas já tinham entrado, o solo estava úmido naquela lua, e agora não está mais. Então, a gente está tendo alterações e alguns grupos com muita dificuldade de entender essas alterações. Então, essa discussão que o Prévio Fogo tem feito e que a gente tem feito em algumas unidades de conservação ajudam a fazer uma ponte entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional para também contribuir para essa tomada de decisão. Então, uma construção muito bacana de conhecimento científico e empírico numa gestão socioambiental. Agora, pensando nessa questão de anos mais secos, anos mais úmidos e uso do fogo. Eu acho que a forma da gente pensar isso é um pouco diferente. Como é que eu pensaria essa questão? Vamos dizer que eu sou um cara que tenho cavalos, tá? Ou gado leiteiro. Se eu fizer uma queima para renovação de pastagem em abril ou maio, a época úmida, o que vai acontecer com esse pasto quando entrar a seca que não estiver chovendo? Ele não vai ter rebrotado ainda o suficiente para eu ter alimentação na invernada. Concordam? Então o gado vai ficar com fome o inverno inteiro porque ele não vai ter o que comer. Então, para esse tipo de coisa, o fogo tem que acontecer no início da chuvosa, lá em setembro. Para ele fazer a queima no final da seca, para quando começarem a chuva já rebrota rápido e tem comida. Enquanto isso, eu continuo tendo comida na invernada, mesmo que numa qualidade menor. Então, a preocupação, ela não está se o ano é mais seco ou se o ano é mais úmido.
ela tá, e se aquele momento que eu quero queimar está adequado ou não está adequado à ocorrência de fogo. Então vamos lá. Anne, você me pede para utilizar o fogo na sua área e eu autorizo. A única coisa que eu vou falar para você é a seguinte: por favor, né, faça o fogo de forma controlada, preste atenção na umidade do ar, nos ventos e na temperatura. Né? Ventos fortes ajudam a perder, muita seca ajuda a perder, né? E se eu não tiver feito um acero ou uma linha de, né, em volta da área que eu vou queimar, eu também vou ter a potencialidade de perder esse fogo. Então eu tenho que prestar atenção na forma como eu vou fazer. Se eu fizer da forma adequada, eu posso fazer na seca, eu posso fazer em setembro, desde que eu faça isso às 7, 8 horas da manhã, que eu não indico, eu faria isso 5 horas da tarde, por exemplo, porque aí ele vai para de noite, já está esfriando, a umidade tende a aumentar, eu não perco tanto, a chance de eu perder o controle é menor. Então, o problema do uso do fogo, ele está na definição do teu objetivo de uso. Ninguém quer fazer um uso do fogo de forma ilegal, a não ser o incendiário, né? Esse é difícil da gente chegar num processo de autorização. Mas quem é do bem só quer fazer fogo do bem. Ele vem para o processo de legalidade. Então, ao ter uma relação de respeito, de confiança, uma relação mútua, eu autorizo ele a usar desde que dentro de alguns parâmetros de temperatura e umidade do ar. E aí, ele pode fazer isso em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai depender do objetivo que ele quer e do tamanho da área que ele queima. O que não pode acontecer é ele perder essa queima. E aí é o problema. Então, o que acontece? Você me pediu autorização, eu sei que se aparecer um foco de calor na sua região, eu vou estar monitorando. Se ele não apagar, eu já estou de prontidão para chegar lá. Mas eu sei que você já está com uma queima naquela área que deve durar tantas horas. Entendeu? Então, assim, só para ficar claro, todo mundo que vai colocar fogo, talvez com exceção dos indígenas e com exceção, talvez, de algumas pessoas dentro das unidades de conservação, tem que pedir licença. Mesmo dentro das unidades de conservação, precisa de autorização. O que diferencia é como esse processo de autorização acontece, porque são órgãos diferentes. Um é o processo de autorização que o ICMBio faz. O outro são os processos de autorização vinculados ao Estado. Né, por exemplo. O que o ICMBio faz está relacionado às unidades de conservação. Federais. E o restante são as OEMAs e os órgãos ambientais estaduais que fazem a gestão de áreas protegidas estaduais, de unidades de conservação estaduais. Exato. Se você for no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Aparados da Serra, existe um acordo entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e o município de Aparados da Serra, e esse licenciamento, essa autorização ficou a cargo do município. O município contratou uma empresa, então, que faz todo o processo de autorização, e o usuário, né, o solicitante, paga uma taxa, há 4 anos atrás era R$100, independente do processo. E aí eles fazem todas as consultas, todos os pareceres, todos os documentos, até a autorização no processo. Então, cada região, ela cria o mecanismo mais adequado para ela. O que eu acho mais sensato. Então, assim, eu acho que essa coisa que a gente está discutindo sobre o manejo integrado do fogo, sobre o fogo do bem, né? Falando que principalmente hoje ele é aplicado nos biomas ou naquela porção naquelas fitofisionomias, naqueles tipos de vegetação que são adaptados ou mais dependentes do fogo naturalmente, né? Ecologicamente para a sua evolução, né? Só para deixar bem mais claro. E a gente também estava falando do fogo tipo, utilizado por populações tradicionais, populações indígenas, também deixando bem claro aqui que hoje, se a gente pegar todos os focos de calor, né, que representam o fogo ativo no Brasil, focando na Amazônia, somente 7% desses focos ocorrem dentro de terras indígenas, então também para desestigmatizar um pouco essa questão que os indígenas são os principais, né,
Só para deixar isso assim, bem claro também para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, tem algumas perguntas, Christian, aqui, antes da gente entrar no que eu queria, na parte de brigadas, que eu queria saber um pouco mais sobre isso. Tem uma pergunta para você sobre se você sabe alguma coisa, qual é a situação da política nacional de manejo integrado do fogo? Como é que está isso? Bom, essa política, ela ficou por anos sendo construída, né? ICMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, depois ela teve 4 audiências públicas, né, para discussão com a sociedade, e no final de 2018 ela foi enviada para a Câmara. E a Câmara, então, ela enviou para as câmaras temáticas fazerem análise. Então, a última informação que eu tenho é que ela foi encaminhada para as câmaras temáticas. Ainda não sei se saiu algum parecer de cada uma dessas câmaras, por exemplo, a de meio ambiente, né, e assim por diante. Ela estava nessas avaliações. E o que vai, quando essa política, eu não conheço muito, né, a política, mas quando ela tiver sido, enfim, valendo, né, quando a gente estiver valendo, qual vai ser a diferença? O que vai acrescentar Ela no está manejo? buscando uma nova organização do sistema, né? Ela pensa numa comissão nacional que teria a atribuição de organizar esse sistema, né? Essa comissão nacional pensaria nas ações de prevenção, nas ações de combate, nas ações de educação ambiental e nas ações de responsabilização. E a política ela traz no seu bojo a perspectiva do manejo integrado do fogo, o integrado como a sua maior força de trabalho, né, horizontalmente, verticalmente, em profundidade, de todos os níveis geométricos que a gente puder pensar. E ela traz também a perspectiva de que o fogo não é responsabilidade única e exclusiva dos órgãos de governo, né? É uma coisa que a gente discute há bastante tempo, isso cada vez mais tem sido trabalhado junto com a sociedade civil organizada, né? A gente tem grupos de voluntários, OCIPs e ONGs envolvidas profundamente nesse processo, né? Chapada dos Veadeiros 2017, né, com a Rede Contra Fogo, isso ficou muito forte. Depois, mas antes já brigadas independentes já trabalhavam com a gente, né, da sociedade civil. Então ele traz também a atribuição do governo estadual, do municipal, das organizações da sociedade civil e também da iniciativa privada, numa perspectiva de integrar todos esses setores para que a gente não tenha mais incêndio. E se tiver um incêndio, como que esses setores se organizam para dividir atribuição, ação, responsabilidade, tomada de decisão, primeiro ataque, né, e assim por diante. O fogo, ele não atinge só áreas federais, estaduais ou municipais de conservação, ele atinge todo mundo. Ele sai das áreas, vai para a propriedade particular. Temos vários exemplos, né, de cercas queimadas, pontes, gado morto, pastagem plantada, toda queimada, perdida no Pantanal, na Amazônia, em vários lugares nós temos esse exemplo, né? E da mesma forma, em alguns casos, ele vai para a cidade. Lembra de Marcelândia 2010, como é que ficou no Mato Grosso? Queimou a cidade inteira, né? E isso, com essas alterações do clima, né, que a gente tem observado, temperaturas mais elevadas, redução do período de chuva e da quantidade de chuvas e tal, a tendência é que esse fogo fique mais complexo, mais intenso e mais severo. Se a gente não dividir a preocupação e a responsabilidade de prevenir e de combater, nós nunca vamos conseguir resolver e enfrentar o problema do fogo no Brasil. Então esses são os pontos centrais. E ele traz também a perspectiva de discussão do brigadista, né, como um grupo especializado para enfrentamento disso. A gente fala muito em brigadista florestal, né? Nada contra o civil ou qualquer outro grupo de pessoas que estão trabalhando, mas o florestal tem o seu músculo já adaptado a esse tipo de trabalho, o seu conhecimento, sua visão, sua análise de fogo já é para esse tipo de trabalho, então ele tem uma tendência a ter uma eficiência maior, né? Já que a gente entrou nesse assunto, né, a gente tem mais alguns minutinhos,
E eu acho que a gente falou bastante de prevenção, falou do MIF, né? Eu achei, e o combate, né? Como é que se organiza o combate nessa esfera mais, vamos dizer, federal, né? E como que tem essa aproximação com a sociedade civil ou com as brigadas voluntárias, vamos dizer assim, né? Porque eu imagino Legal. que várias dessas brigadas voluntárias, elas não têm treinamento e normalmente o combate ele acontece ali naquele momento, quando você falou, né? Uma emergência. Então, Uhum. assim, olha, todo mundo vem ajudar. E como é que vocês fazem para ensinar isso, assim, né? Tipo, porque eu acho que tem que ter. Vocês fizeram um treinamento, você foi para a Austrália, enfim, né? E eu imagino que isso na hora tem que ter. Quais são as coisas principais que as pessoas têm que saber na hora de combater o fogo e não se machucar, né? Uhum. A gente já vai fazer uma ponte até com o assunto passado. Combate também faz parte do manejo integrado do fogo. Exclusão também faz parte, né? O manejo integrado do fogo vai desde da exclusão do fogo, onde eu não quero que ele aconteça, mesmo que seja uma vegetação adaptada ao fogo, mesmo que seja um campo de cerrado, essa área eu quero ela como testemunho sem fogo durante ou eternamente. Então eu vou trabalhar em volta para que ela não queime. E se entrar, eu vou combater. Incêndio sempre vai ter, então combate sempre vai existir, né? E ela faz parte do planejamento do manejo integrado do fogo, né? Então isso é importante esclarecer. A outra coisa é que sim, nós somos todos treinados, o ICMBio, o IBAMA, assim como os corpos de bombeiro e algumas OEMAs têm instrutores de formação de brigadistas de prevenção e combate a incêndio florestal. No caso dos órgãos federais, esse curso tem 40 horas, é teórico e prático, e é ministrado por pelo menos 2 instrutores. E a partir daí, e ele na verdade não é apenas um curso, ele é um concurso público simplificado, que o curso teórico prático faz parte desse concurso público. Então, para ele ser contratado, servidor público temporário, né, que é como brigadista, ele tem que passar por esse processo seletivo, que é uma capacitação básica. Quando ele é contratado, a unidade de conservação tem um gerente do fogo, que é um cara que fica, na maior parte do seu tempo, na gestão da unidade, preocupado com a gestão do fogo. E aí ele continua a passar esse conhecimento para a brigada, para que ela faça esse enfrentamento. Essa discussão é importante, porque é uma situação de risco, né? Mesmo com treinamento, os incêndios mais complexos que nós estamos tendo, a quantidade de acidentes tem aumentado, né? Esse ano, a mídia ela relatou alguns momentos complexos, né? Começou com o falecimento de um amigo nosso, no Wellington, em Emas, em combate. Depois nós tivemos um outro falecimento lá no Pantanal, também em combate, uma pessoa sem treinamento, né? Até esse ano existiam alguns falecimentos em combate, mas todos eles não eram brigadistas, não eram pessoas treinadas para isso. O primeiro foi o Wellington. Então nós nos preocupamos muito com isso. Então, mesmo que seja voluntário, nos combates com o ICMBio, os únicos voluntários que entram em combate são aqueles que passaram por algum treinamento do ICMBio ou do IBAMA. Tá? Dos dois, apenas. Por quê? Porque a gente conhece a doutrina de trabalho que foi passada para essas pessoas, para que tenha a integração com as pessoas que já estão no campo trabalhando. Nós não contestamos a qualidade técnica de outros cursos, mas sim a doutrina com que isso acontece, as técnicas e a forma de trabalhar cada um dos momentos. Então, como é uma situação de emergência, a gente vai naquela que a gente confia, então só entram com o nosso treinamento. A gente tem 3 níveis de combate no ICMBio. No governo federal, como todo, muda um pouquinho os nomes, mas são 3 níveis. Nível 1 é a força da unidade de conservação e do município ou a brigada voluntária ligada a ela. Tá? O nível 2 é
as unidades de conservação próximas, o governo estadual maior, as brigadas do IBAMA daquele estado, daquela região indo apoiar. Né? As brigadas voluntárias de municípios próximos também. E o nível 3, que é aquele que as forças federais entram mais presencialmente. Força Federal não significa militares, né? Significa a sede de Brasília, a Coordenação Nacional em Brasília, do ICMBio, do IBAMA, que mobilizam brigadistas do Rio Grande do Sul, do Norte, para ir para o Pantanal, para o Cerrado, para a Amazônia e assim por diante, né? E isso tudo é organizado no que a gente chama de Sistema de Comando de Incidentes, que é uma ferramenta organizacional para se enfrentar problemas. Ela organiza funções e hierarquias. E isso facilita a tomada de decisão e a organização das equipes em solo. Ou aéreas, né? E é nesse ponto também que entra o engajamento das brigadas voluntárias, né? O voluntário, por si só, ele vai fazer um trabalho isolado, assim como o governo federal por si só vai fazer o seu trabalho isolado. À medida que a gente junta esses dois numa única estrutura, num único sistema de comando, a gente potencializa as forças, os objetivos e facilita os resultados positivos. Então, o que a gente tem feito cada vez mais é dar treinamentos não só de brigada, mas também algumas brigadas voluntárias, alguns brigadistas voluntários dessas brigadas mais experientes já são instrutores de formação de brigadistas formados pelo ICMBio, então tem na Bahia, tem em Minas, tem em Goiás, tem em Brasília, já formados para serem instrutores e tem dado os cursos juntos com os nossos servidores. Para compor toda essa estrutura. Inclusive, fazemos curso de sistema de comando de incidentes e também fazemos simulados nas unidades de conservação com essas brigadas voluntárias, as estruturas estaduais, municipais e federais, para que na hora do problema todo mundo saiba qual é o seu papel, a sua função e rapidamente integre esse sistema. Christian, o assunto está super legal. Eu me arrependi de não ter perguntado sobre isso antes, mas a gente, tipo, em 1 minuto a live vai cair. Então eu vou aproveitar e te agradecer, né, pelo papo. E quem sabe a gente não tem um outro momento em que a gente vai falar só sobre brigadas, talvez técnicas de combate, enfim, né? Mas eu queria te agradecer muito. Para mim, eu aprendi bastante hoje. Né? E parabéns pelo seu trabalho aí. Eu sei que você está fazendo uma outra coisa que é ligada, né, ainda com fogo, mas que tem sido bem importante. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de bater esse papo, né? Infelizmente sempre acaba, né? Ou felizmente, porque a gente pode fazer outras coisas também, porque senão a gente se amarra também, né, nisso e fica discutindo, porque são coisas que a gente gosta, né. Mas sempre um prazer, né, se tiverem outras oportunidades, sou parceiro, podemos continuar a discutir, eu sempre sou um entusiasta dessa questão. Eu que agradeço. Obrigado a todos por terem dedicado o seu tempo para nos escutar um pouco também. Tá ótimo. Obrigada, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Viva os Tchau. brigadistas. Viva os brigadistas. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada.